A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Agnaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2023, na lição dos adultos, estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós chegamos agora à nossa terceira lição. As duas videoaulas anteriores estão disponíveis aqui no canal EBD, agrupadas em uma playlist, numa biblioteca, facilitando para você a localização. E você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que porventura esteja chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. A revista que nós estamos utilizando dentro desse trimestre é essa que aparece agora para você. Se você tem essa revista, nos acompanhe de posse dela, da sua Bíblia, papel, caneta, para fazer todas as devidas anotações. Nossa lição de hoje, a lição número 3, ela tem data de 16 de julho de 2023. O nosso assunto, o perigo do ensino progressista. É uma lição que tem como texto áureo 2 Timóteo 3, verso 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, falando a respeito do período que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. A nossa leitura bíblica em classe é essa que aparece aí para você agora, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, muito importante você fazer essa leitura. E concluindo essa parte introdutória, nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia, a nossa única regra de fé prática, e existem evidências internas de que ela é a palavra de Deus, e existe também evidências externas, por exemplo, milhões de pessoas que têm sido transformadas por este livro ao longo de cada uma das gerações, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Suas heresias propagam que as escrituras, as heresias dos ensinos progressistas, que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, lembrando que a aula passada abordou essa questão a respeito do pecado. Se você não assistiu, o título foi A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Então, se você não assistiu, assista a videoaula número 1. A lição 1 teve um caráter introdutório. Esse assunto aqui a respeito da doutrina do pecado foi abordado na aula passada. Muito importante você assistir todas. Uma vai aprofundando a outra, todas linkadas com o tema geral do trimestre. Relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Houve um debate até recente de alguém dizendo que a palavra de Deus precisava ser atualizada. E quando as pessoas nos questionaram dentro daquele período, sempre respondia: a palavra de Deus não é antiga nem moderna, ela é eterna. Glória a Deus. Você pode conferir isso, por exemplo, Isaías 40, verso 8, lembrando que este e muitos outros versículos que não constam aqui da lição, nós trazemos para enriquecer a aula. Fique preparado para fazer as anotações. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Está aí, então, a nossa parte introdutória, que concluímos mencionando Judas. Só tem um capítulo, o verso 3, a parte final diz que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Inclusive, esse texto deu base a um conhecido hino da harpa cristã, o hino 186, pela fé que uma vez nos foi dada. Glória a Deus. E esse trimestre está trazendo uma excelente contribuição para isso, para pelejarmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos adentrar agora aos nossos tópicos, com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva,
Como sempre fazemos, se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar, ser um inscrito no canal EBD, ativar o sininho, escolher todas para que receba de primeira mão as atualizações semanais e deixe o seu comentário na timeline do YouTube também, nós lemos todos os comentários. A data da lição envolve o mês de julho e no Mensageiro da Paz desse mês de julho, um jornal das Assembleias de Deus em todo o Brasil, saiu uma entrevista feita conosco na página 11, está aí, se você puder ler, deixo aí um incentivo para que você leia a entrevista conosco abordando a temática família e todo o excelente conteúdo, matérias do Jornal Mensageiro da Paz, edição desse mês de julho, que você pode encontrar nas livrarias evangélicas e também de forma digital no site da CPAD, cpad.com.br. Nós concluímos a aula mencionando o evento que ministramos na semana anterior, passando uma agenda e concluímos ministrando uma bênção. Ao final dessa aula, nós estaremos enviando saudações, minha esposa e eu ministramos na Escola Bíblica Centenário, edição 2023, na Assembleia de Deus em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, pastoreada pelo pastor Osmar Siqueira. Olha aí um tempo de comunhão, de crescimento, olha aí a excelente participação, um excelente material também, e sobre esse evento nós estaremos mencionando ao final dessa videoaula. Agora é a hora de nós adentrarmos ao nosso primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. Temos aqui 3 subtópicos, olha o primeiro deles, a deterioração moral. Esse mundo não deteriorou de vez por causa da presença da igreja. Nós devemos aqui destacar que o Senhor Jesus disse em Mateus 5 que a sua igreja, que nós somos sal e luz. E uma das características do sal é preservar. Esse mundo não deteriorou de vez por causa da presença da igreja. Jesus também disse que a igreja é luz, esse mundo não está em completa escuridão por causa da presença da igreja. Agora, a igreja precisa cumprir o seu papel, ser sal, ser luz, e esse trimestre está nos incentivando, trazendo a lembrança da responsabilidade do papel da igreja na sociedade. Está no mundo, mas não é do mundo. Está no mundo não para ser influenciada, mas para influenciar. Devido ao que estamos comentando e outras coisas mais que vamos desenvolver aqui, 3 slides farão parte dessa lição, e uma delas que abordamos na lição 1, 7 perigos que ameaçam a igreja. Daqui a pouco vamos falar a respeito disso, como vamos falar das responsabilidades dos envolvidos no magistério cristão, vamos trazer uma advertência, uma promessa e uma exortação. E a lição vai tocar no sola escritura, somente a escritura. Nós vamos apresentar, então, os 5 solas da reforma protestante. Fique preparado, preparada para fazer todas essas anotações. Você pode pausar, com calma, anotar, muito importante. Então, quanto ao primeiro subtópico, a deterioração moral, a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período, o quê? Anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, segundo Timóteo 3, e verso 1. Qual tempo extremamente difícil? Esse tempo que antecede o período anterior à volta de Cristo. Agora, cada geração tem os seus próprios desafios. O cenário, quem consegue, tem discernimento para fazer uma leitura do que está acontecendo no Brasil e do mundo, percebe claramente que tudo está sendo preparado para o cumprimento das profecias bíblicas, porque Deus é fiel, ele cumpre a sua palavra, vela sobre sua palavra para a cumprir. Agora, cada geração tem os seus próprios desafios. Eclesiastes 7:10, anote aí, diz que ninguém com sabedoria diria que os tempos passados foram melhores do que esse, ou seja, os bons e velhos tempos, porque a verdade é que cada geração ela tem os seus próprios desafios. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está presente em todas as gerações, e a igreja presente em determinada geração deve enfrentar os
desafios daquela geração. Então, com que igreja o Senhor conta nessa geração? Com a igreja presente, nesta geração, que sou eu e você, para levar com bastante seriedade o Deus da palavra, a palavra de Deus, e enfrentar os desafios e influenciar a sociedade, porque o mundo jaz no maligno, mas já disse e reitero, a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Não está para ser influenciada, mas para influenciar. Prosseguindo, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. Um abismo chama outro abismo. E a taça da iniquidade, ela vai se enchendo. E conforme ela enche, desencadeia o juízo de Deus. Você pode conferir isso em Gênesis 15, 16. Gênesis capítulo 15, verso 16. Deus disse que iria enviar juízo sobre os amorreus, mas não naquela geração, mas até a terceira e quarta geração, a taça iria se encher e desencadear o juízo divino. Provérbios 29 fala isso de uma forma individual, logo no verso 1. Aquele que constantemente repreendido continua endurecendo o coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, isso existe a nível individual, a nível de cidades, estão postas, por exemplo, Sodoma e Gomorra, está o texto de Gênesis 15, 16, concernente aos amorreus, e a grande tribulação será o quê? A taça de iniquidade do mundo vai se enchendo, e naquele período, estando cheia, vai desencadear o juízo divino no período da grande tribulação. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita a norma moral absoluta. Nós comentamos isso já em aula passada. Vivemos uma inversão de valores hoje na sociedade, veja Isaías 5 e verso 20, e também o relativismo, tudo é relativo. E disse, quando mencionamos esse assunto já em outra aula, que quando alguém diz tudo é relativo. Você pergunta à pessoa, tem certeza? Ela diz, eu tenho. Você diz, você não pode ter certeza, tudo é relativo. Percebe como o argumento facilmente cai por terra? A palavra de Deus é a verdade e é a verdade absoluta. Instigam a má conduta da humanidade. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Esse assunto, santidade, esse tema importantíssimo, ele vai estar presente no finalzinho dessa aula. Então, vamos aguardar, vamos falar algumas coisas importantes chegando lá. Aqui, concluindo o primeiro subtópico, o crescimento do pecado também influencia no amor esfriando. Veja o que nós temos em Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, o amor de muitos esfriaria. Agora, o segundo subtópico, a erosão da ortodoxia. Na aula passada, nós definimos já ortodoxia. Por isso, o incentivo de você assistir, não deixar passar nenhuma aula do trimestre, e se já assistiu, quem sabe rever, porque você vai captar, numa segunda vez que você assiste, coisas que você não captou na primeira vez. Então, ortodoxia já foi lá definido na aula 2, e agora seguimos aqui lendo o seguinte, o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. Nós falamos sobre a questão da palavra de Deus, alguém dizer que ela precisa ser atualizada, que ela não é antiga nem moderna, ela é eterna. Mencionei um texto, incluo mais dois agora, se você quiser anotar. Eu mencionei Isaías 40 e verso 8, mas confira também o Salmo 119, verso 89, lembrando que o Salmo 119 tem 176 versículos, e todos eles exaltam a lei do Senhor, e também primeira carta de Pedro 1 e verso 25. A palavra de Deus, ela é eterna,
ela é inerrante, ela é infalível. Vamos seguir. Da onde paramos a leitura, o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Nem tudo que dá certo é certo. Então, vamos usar o exemplo aqui do entretenimento. Muitos artifícios, falando de uma maneira geral, têm sido usados para trazer gente para uma igreja local hoje. E uma das coisas é o entretenimento. E funciona? Funciona. O povo vai, quando é anunciado entretenimento, vai. Agora, nem tudo que dá certo é certo. Então, o ensino principal aqui, e você poderia anotar nesse ponto da lição, Atos 6, o contexto é a instituição dos diáconos, eu destaco o verso 4. Os apóstolos chegaram à seguinte conclusão: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a grande lição aqui é que o que se usa para trazer gente para a igreja é com isso que tem que alimentar depois a igreja. Como assim? Se o que se usa para trazer gente para uma igreja local é entretenimento, e traz, nunca vai poder parar de dar entretenimento, porque quando parar, o povo vai buscar entretenimento em outro lugar, porque veio por causa disso. Então, qual é o segredo? O da igreja primitiva. Esse de Atos 6 e verso 4. Oração e palavra. Palavra e oração. Porque uma igreja pode crescer numericamente usando muitos artifícios. Por exemplo, o entretenimento. Mas crescer com saúde, só oração e palavra. Palavra e oração. Amém? Glória a Deus. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Lembrando que o salmista disse: onde deve estar o nosso deleite? Deleite. Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. A vida em igreja fica desprovida de poder, do poder do Espírito Santo, quando se entra por esses caminhos, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Então, nós vamos concluir esse segundo subtópico, falando que a igreja precisa cumprir o seu papel, como falamos na introdução, e apresentamos um dos slides. Na lição 1, nós chamamos atenção para essas questões. Olha, 7 perigos que ameaçam a igreja. 1, ser amada pelo mundo. 2, conformar-se com o mundo. 3, amar o mundo. 4, aliar-se com o mundo. 5, parecer-se com o mundo. 6, imitar o mundo. E 7, deixar-se influenciar pelo mundo. A igreja presente nesta geração precisa dar muita atenção. Estão as referências aí à frente, em formato de esboço, que preparamos e trazemos para enriquecer a aula. Agora sim, o terceiro e último subtópico do tópico 1, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Essa geração, sempre tenho dito, valoriza muito carisma e despreza caráter. E o alvo principal do magistério cristão, no qual a maior parte das pessoas que estão conosco aqui semanalmente estão envolvidos com o ministério da palavra e o magistério cristão, é a formação do caráter de Cristo na vida dos alunos. Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito, singular, um fruto, 9 gomos, ali o caráter de Cristo. Esse é o nosso principal objetivo ao ensinar na escola bíblica. E aqui diz que o caráter humano maculado. Então, há que se dar muita atenção com essa questão de valorizar carisma e desprezar caráter. Caráter é o que nós somos quando estamos sozinhos. Caráter é o que nós somos quando estamos na frente do computador. Caráter é o que nós somos quando estamos debaixo de pressão. É perigoso chegar a uma posição de poder, de autoridade sem caráter, porque o caráter protege o poder. Então, são reflexões importantes aqui. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Concupiscência é apetite carnal desordenado. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem, veja, diferente de liberdade.
Liberdade é poder de escolha. Nós somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências. E graça é liberdade. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Pode, mas não faz, porque tem graça para não fazer. Isso é liberdade. E dizer que faz porque é livre, mas não consegue ficar sem fazer aquilo que desagrada a Deus, isso não é liberdade, isso é escravidão. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. E o abuso do corpo são tolerados, tais como, e aqui são citados alguns. Concluindo aqui o tópico 1 e esse terceiro subtópico, a rebeldia e a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. O engano desses mestres. Então, concluímos aqui o primeiro tópico, passando para você, aquelas pessoas envolvidas com o magistério cristão, uma advertência, mas também uma promessa e uma exortação. A advertência, os mestres receberão mais duro juízo, porque estão influenciando as pessoas. Veja Tiago 3 e verso 1, não muitos de vós queiram ser mestres, porque sabemos que receberemos mais duro juízo. Agora, eu estou me dirigindo aqui a milhares de professores e professoras que são responsáveis, que têm compromisso com o Deus da palavra, com a palavra de Deus, buscam a excelência. Então, lembre-se dessa promessa também. Os mestres receberão avultada recompensa. Daniel 12:3. Os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão naquele dia. Glória a Deus. Junte um outro versículo aí, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E uma exortação, texto áureo do ensinador cristão. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. E eu espero em Deus que o canal EBD, semanalmente, esteja cumprindo o seu slogan, um canal de bênção para você, contribuindo para você buscar sempre a excelência para exercer esse chamado maravilhoso que Deus tem dado a cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Segundo tópico, as teorias progressistas. 3 são alistadas aqui. Veja aí a primeira, a desconstrução da Bíblia. Já dissemos algumas coisas nessa aula, nas anteriores, e vamos aprofundar. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Segundo a carta de Pedro 1:21, nós temos uma das evidências internas de que a Bíblia é a palavra de Deus. Pedro disse, homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. O texto citado na revista, 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Agora, veja bem, toda. Há quem diga que partes são inspiradas. Se isso fosse uma verdade, quem seria a autoridade para dizer a parte que é inspirada e a que não é? A verdade é uma só, ou se acredita na totalidade das escrituras sagradas, ou não se acredita nas escrituras sagradas. E nossa posição é muito clara. Nós acreditamos na totalidade da inspiração da palavra de Deus, também na sua inerrância, nossa única regra de fé e prática. Quanto à evidência externa, veja, ao longo de toda a história, a imensa quantidade de pessoas que têm sido transformadas por esse livro, por uma palavra que em Hebreus 4:12 diz que é viva e eficaz. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, o homem no centro. E, na verdade, nós devemos pautar nossa vida, nosso ensino, nossa pregação de forma cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Na aula 1, eu dei um exemplo da música. As pessoas dizem a situação da música, falando de uma maneira geral em muitos lugares, e eu sempre digo, a mudança tem que acontecer nos púlpitos, porque o que se canta numa geração é o que se prega numa geração. Então, se a pregação for cristocêntrica, será traduzida numa música cristocêntrica também. Mas se, entre aspas, pregações e ensinos hoje antropocêntricos, vão certamente influenciar a que haja músicas antropocêntricas também. Resumindo, devemos focar o tu és
E hoje, muito do que se foca é eu sou. Deixou de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. Claro que estamos falando de uma maneira geral. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana, fazer a Bíblia falar o que a pessoa quer que ela fale por causa das suas tendências, esquecendo-se que quando lemos a Bíblia, ela nos lê, e o foco não é nós a transformarmos, mas ela transformar a nossa vida. Esse é o nosso primeiro subtópico. O segundo subtópico, nós temos aqui o teísmo aberto. Veja, outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. O que isso significa? O que isso ensina? Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhe, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeita-se o conceito de presciência em Deus sobre todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Então, algumas considerações aqui. Primeiro, obviamente, é totalmente antibíblico dizer que Deus foi pego de surpresa e que Deus não conhece o futuro. Um dos textos, anote aí, esse texto resume bem, Isaías 46 e verso 10. Sabe o que está escrito? Que Deus anuncia o fim desde o começo. Glória a Deus. Então, ele continua sentado na sala do trono e tem controle de toda a história. O Apocalipse, o último livro da Bíblia que descreve o desfecho de todas as coisas, logo no capítulo 1 e no verso 1, diz assim: eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Não é talvez aconteça, pode até ser que aconteça, devem acontecer. Deus tem o controle da história. Então, esse texto de Isaías 46, 10 é muito importante aqui nesse ponto da lição. Deus anuncia o fim desde o começo. Agora, a soberania bíblica é ensinada, a soberania de Deus é ensinada na Bíblia de uma forma muito clara. Deus é soberano. Agora, a mesma Bíblia também ensina a responsabilidade humana e o livre-arbítrio. Como conciliar essas duas coisas? Devido à dificuldade, grupos preferem pegar um extremo ou outro quando deveriam acreditar no que a Bíblia ensina. Então, alguém pega só o lado da soberania divina, o outro pega só o lado do livre-arbítrio. E a Bíblia ensina tanto a sabedoria, tanto a soberania divina, quanto a responsabilidade humana. Deveremos acreditar em ambas as coisas. Muito bem. Quanto à questão de Deus ser surpreendido, olha o que nós temos em Apocalipse 13 e verso 8. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse texto já faz cair por terra qualquer argumento contrário quanto a algo pegar Deus de surpresa. O terceiro e último subtópico, a teologia da demitologização. De que se trata? Vamos ver? Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, agora esse é o ponto aqui, é disso que se trata esse terceiro subtópico. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Isso é um equívoco, porque toda a palavra de Deus é a verdade. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, disse em João 14,6, eu sou o caminho, não um caminho, eu sou o caminho. No segundo subtópico, nós vamos, do segundo subtópico do tópico 3, vamos falar algo mais a respeito dessa questão do o caminho e não um caminho. Quando ele orou a oração sacerdotal, em João 17, verso 17, disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não se tem como separar partes da Bíblia e dizer isso é palavra de Deus e isso não é palavra de Deus. Como disse e reitero agora, ou se acredita na totalidade das Sagradas Escrituras, ou não se acredita nas Sagradas Escrituras.
Então, nesse pensamento, o céu, o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas, naquela evidência externa que já expus, alcançadas pela fé em Cristo. Quanto a milagres, concluo dizendo isso, olha, nós vamos ter em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Deus é um Deus de milagres, e quem anda com Deus não anda por vista, anda por fé. O justo viverá da fé, e isso inclui também milagres, amém? E o sobrenatural. Terceiro e último tópico está aqui, refutando o ensino progressista. São nossos 3 últimos subtópicos, e aqui já está o primeiro deles, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, e validar o princípio do sola scriptura, somente a escritura, instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Quais são os 5 solas da reforma protestante? Está aqui, preparamos esse slide para você, estão aí. Primeiro, sola scriptura, o que deu origem a prepararmos esse material para você, esse ponto da lição que mencionou aqui, o sola scriptura, ou seja, somente a escritura. O segundo, solus Christus, somente Cristo. O terceiro, sola gratia, somente a graça. Quarto, sola fide, somente a fé. E o quinto, soli deo gloria, somente a Deus glória. Esses são os 5 solas da reforma protestante. Precisamos dar bastante atenção a esses pontos que precisam estar presentes na igreja nesta geração também. Prosseguindo no comentário, temos na parte final do primeiro subtópico, desse modo a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Sagradas Escrituras. Nem acrescentar, nem retirar. Veja o texto de Apocalipse 22, 18 e 19, e nós devemos sempre estar prontos quando alguém quiser que expliquemos a razão por que acreditamos no que acreditamos. Pedro disse isso, primeira carta de Pedro 3,15, estejais preparados para responder com mansidão, mas firmeza, quem inquirir de vós a razão da vossa fé. O segundo subtópico, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Você pode incluir aqui Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, não é só ganhar, é ganhar e cuidar. É ganhar e discipular. E onde existe uma alma que não conhece a Cristo, ali é um campo missionário. O evangelho é pregado a toda criatura, então aquela mentalidade do mundo, todos são filhos de Deus, é um equívoco. O evangelho é pregado a toda criatura, para que a criatura, dando uma resposta positiva, se torne filho. Veja João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. Diz que ia falar sobre caminho nesse ponto. Anote aí. Provérbios 14, 12, 16, 25. Sabe o que diz? Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Então, Jesus falou sobre 2 portas, 2 caminhos, não existe uma terceira via. Ou alguém está trilhando o caminho largo, passando pela porta larga, que vai dar na perdição, ou está trilhando o caminho estreito, tendo passado pela porta estreita, e isso vai dar na vida eterna. Muito sério isso.
Esse é o nosso segundo subtópico. E o terceiro, e aqui concluímos, enfatizando a santificação que nós falamos lá no início, que a lição seria concluída com esse tema. Anote Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembrando que alguns aspectos da doutrina da salvação, que é a soteriologia, são instantâneos. Por exemplo, a regeneração, o novo nascimento. E alguns são progressivos, por exemplo, a santificação. Ela tem um início, mas ela é progressiva. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então, veja, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Primeira carta de Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Lembrando que santo, no sentido bíblico, não é perfeito, é separado. Efésios 4:11 são os ministérios dados à igreja, e no verso 12, para que eles foram dados? Para o aperfeiçoamento dos santos. Percebe a frase? São santos, mas não são perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. O verbo santificar vem do grego hagiadzo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo hagios, não gios, porque em grego não tem G com som de J, como acontece no português, derivado do latim. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. O Espírito é santo. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito que é santo, vivendo em nós, produz o quê em primeiro lugar na nossa vida? A santidade, a santificação. 1 Coríntios 3:16 e 6:19. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, santo é separado para ser usado, consagrado para Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Concluindo, as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia. Ela tem que ser sal, ela tem que ser luz, ela não pode ser omissa, Tiago 4:17, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Amém? Glória a Deus. Está aí o resumo claro, prático, bem objetivo da aula 3 da lição dos adultos, CPAD, desse trimestre, que está sendo uma bênção. Está sendo uma bênção na sua vida? Essa aula contribuiu para o teu crescimento espiritual e fornecendo ferramentas para o exercício do magistério cristão? Então, deixe seu like como forma de gratidão, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu breve testemunho aqui, nós lemos todos. Se eu puder ter sua atenção mais um minuto, gostaríamos de agora, ao final, deixar registrado um forte abraço. Nós ministramos na Escola Bíblica Centenário, edição 2023, na Assembleia de Deus em Campo Bom, no estado do Rio Grande do Sul, e queremos deixar registrado um forte abraço ao querido casal, o pastor Osmar Siqueira, a sua esposa, a irmã Ivane. Tempo de comunhão, tempo de crescimento, saudações a toda a superintendência da EBD, nós ministramos o encerramento do trimestre, aí a aula também, e Deus abençoe a superintendência e todo o corpo docente, sempre estão conosco aqui também no canal EBD. Olha, uma excelente participação, investimento, crescimento no conhecimento e graça do Senhor Jesus Cristo. E nós queremos deixar registrado também saudações ao querido casal, o Júnior e a Mariana também, toda essa querida família. Agradecemos toda a assistência que deu a nós no período que passamos aí. Também o querido casal Tiago e Carol, da mesma maneira. Também o presbítero Selmar e a irmã Márcia também, todos os momentos de comunhão que passamos juntos aí, aos queridos irmãos. Foi uma alegria estar junto dos irmãos, e você que também deseja nos agendar para estar na sua
igreja. Estão aí os contatos, dê atenção ao DDD 19, se preferir o e-mail está aí também. E querendo Deus, nós estaremos ministrando encontro de casais na AD Belém e 100, São Paulo, Escola Bíblica de Férias AD Belém, Parque dos Camargos 1, Barueri, São Paulo, Seminário da Família na sede da AD em Caratinga, Minas Gerais, Encontro de Casais na sede da AD Madureira, em Franca, São Paulo, Encontro de Casais AD Perus, Bragança Paulista, São Paulo, Encontro de Casais AD Belém, Sumaré, São Paulo, Jardim Santiago, Culto da Família AD Belém, Parque Novo Mundo, Limeira, São Paulo, Encontro de Casais EBD na AD São Pedro dos Crentes, no Maranhão, Congresso de Casais AD Marechal Cândido Rondon, Paraná, Encontro de Casais AD Capanema, Pará, os meses de setembro e outubro, querendo Deus, um novo período de ministrações nos Estados Unidos, retornando, Congresso da Família AD Panambi, Rio Grande do Sul, Escola Bíblica na AD em Laranjal do Jari, Amapá, Retiro de Casais AD São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Encontro de Casais AD Belém, Alto dos Pinheiros, Paulínia, São Paulo, Estudo Bíblico para a Família na sede da AD em São Bernardo do Campo, São Paulo, Seminário de EBD AD Amarante do Maranhão, no Maranhão, Conferência de EBD na AD em Abaetetuba, no estado do Pará, Seminário da Família AD em Jataí, Goiás, Congresso da Família na AD em São Borja, Rio Grande do Sul, Encontro de Casais AD Belém, Sorocaba, São Paulo, Escola Bíblica na AD Belém, São Sebastião, Hortolândia, São Paulo, são alguns compromissos. Se você deseja nos agendar, estão aí os contatos. Se você quer nos acompanhar nas redes sociais, arroba Aguinaldo Bet no Instagram, arroba Aguinaldo Bet, canal EBD, Facebook Aguinaldo Bet, Eliane Bet, facebook.com/canal EBD. Olha o povo abençoado lá de Campo Bom, Rio Grande do Sul, onde ministramos nesse final de semana. Tem uma mensagem para dar a você, de menos de 1 minuto, e nós retornamos para ministrar a bênção. Assista. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui, pastor Aguinaldo Bet, do canal EBD no YouTube. Nós estamos aqui ministrando na Escola Bíblica Centenário, edição 2023, na sede da Assembleia de Deus em Campo Bom, aqui no Rio Grande do Sul. Igreja presidida pelo pastor Osmar Siqueira. Está aqui a sua esposa, a irmã Ivane. Estamos tratando de um tema muito importante, fortalecendo os princípios e valores cristãos na família. E esse povo abençoado que está participando dessa escola bíblica tem uma mensagem para dar a você. E a mensagem é: família, projeto de Deus. Amém. Muito bem, nosso próximo encontro na lição dos adultos, lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Claro, eu espero a sua companhia, bem como em todo o trimestre. Se é onde você está, pode estender assim as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.